Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Felipe Cerqueira, fisioterapeuta, e estou aqui em parceria com o IB para a gente discutir a última prova de especialidade do COFITO em fisioterapia ortopédica e traumatológica. A prova que a gente vai discutir hoje foi feita em 2018 e hoje eu vou discutir 25 questões dessa prova. Mais importante do que discutir um monte de questão é que a gente possa de fato, entrar no conteúdo de cada uma dessas questões. A gente sabe que nas próximas provas, a nossa próxima prova do COFITO, não vão cair as mesmas questões que caíram nas provas anteriores, mas o conteúdo é o mesmo. Então, o que eu convido vocês aqui a participar é ler as questões que já caíram, observar o resultado, observar o gabarito, o que o gabarito diz de resposta correta, e que a gente possa aprofundar um pouco mais a nossa conversa em cima do conteúdo, usando essas questões como pano de fundo para o nosso debate. Então vamos direto para a prova. Separei aqui, como eu falei para vocês, 25 questões para a gente poder fazer essa discussão. Vamos lá. Aqui está a nossa primeira questão. Deixa eu deixar assim, que acho que vai ficar melhor para vocês observarem. Aqui está a nossa primeira questão. Na nossa primeira questão, na verdade é a questão 2 da prova, vocês vão observar que eu estou apresentando para vocês a questão em sequência diferente. Em vez de fazer na sequência da prova, eu trouxe para vocês na sequência de conteúdo. Então, eu juntei todas as questões de fratura, todas as questões de testes clínicos, todas as questões de joelho, que eu acho que o nosso debate, a nossa discussão fica um pouco melhor. Tudo bem? Essa primeira questão, ela fala o seguinte: a cápsula articular está limitando o movimento e deve responder às técnicas de mobilização articular se o seguinte sinal estiver presente. Então, ele quer entender, ele quer que você explique quando é que a cápsula articular está limitando o movimento e quando é que as técnicas de mobilização articular vão ser eficientes. Vamos lá, na letra A ele diz: a amplitude de movimento ativa dessa articulação estiver limitada a um padrão capsular. Na letra B, a mobilidade intraarticular se mostrar aumentada. Na letra C, sensação terminal capsular firme quando se aplica a pressão adicional aos tecidos. Na letra D, se não houver dor. E na letra E, ausência de aderências ou contratura ligamentar. Bem, vamos começar pela letra E. Se meu paciente não tem aderência ou contratura ligamentar, isso já me diz que ele não tem uma falha de mobilidade articular. Esse é um sinal dele não ter falha de mobilidade. Ele quer saber quando é que está limitado o movimento. A ausência de aderência costuma indicar que não há limitação de movimento. A falta de uma contratura é bom, é sinal de que não há uma limitação do movimento. Logo, essa letra E não pode ser verdadeira. Se não houver dor, ora, se meu paciente não tem dor, eu não tenho um achado que possa me indicar uma técnica de mobilização articular. Lembrem que as técnicas de mobilização articular são analgésicas. O fato dele não ter dor não me diz qual a condição do paciente que necessite de uma mobilização articular. A letra C, sensação terminal capsular firme, quando se aplica pressão adicional aos tecidos. Essa sensação terminal capsular pode ser chamada de end feel, ou sensação final. Toda vez que o end feel, que a sensação final é firme, ou seja, você chega até o final do movimento e percebe uma certa rigidez, isso pode indicar uma limitação articular do movimento, isso pode indicar uma falha na mobilidade, fazendo com que a questão, o item C, seja o item correto, seja o item verdadeiro. Então, nessa questão, item C é o item verdadeiro. Mas vamos continuar olhando. Na letra B, a mobilidade intraarticular se mostrar aumentada. Óbvio que não. Se a mobilidade articular está aumentada, ele não tem uma limitação do movimento. Essa é bem óbvia. E na letra A, a amplitude de movimento ativa dessa articulação estiver limitada a um padrão capsular. Aqui eu quero discutir com vocês.
A diferença de mobilidade ativa para mobilidade passiva. Eu acho que esse é um tópico bom para se discutir, porque é muito possível de se cair nessa prova. Vamos entender isso. Eu digo de mobilidade ativa, quando o paciente faz sozinho, e eu falo de mobilidade passiva, quando o fisioterapeuta executa o movimento no paciente. O que a gente precisa relembrar é que durante uma avaliação ativa da amplitude de movimento, eu estou testando no meu paciente os elementos ativos, mas também os elementos passivos. Quando eu faço um teste passivo de mobilidade no meu paciente, eu estou testando somente os elementos passivos. Vamos lá. Se o meu paciente está parado, eu pego o ombro dele e abro, eu não estou testando os elementos ativos, que são os músculos. Eu estou testando os elementos ativos, a cápsula, os ligamentos, a mobilidade articular. Tudo bem? Agora, quando eu faço o movimento sozinho de abdução, eu estou testando os meus músculos, os elementos ativos, mas os elementos ativos só vão conseguir fazer o movimento se eu tiver liberdade articular. Se a minha cápsula, o meu ligamento, as minhas estruturas interarticulares também estiverem livres. Porque imagina, ó, a minha camisa está aqui me prendendo. Eu não consigo fazer ativamente. E não é um problema do meu músculo. Então, a medida ativa, a avaliação da mobilidade ativa, a goniometria ativa, avalia elementos ativos e passivos. A mobilidade passiva avalia elementos passivos. Quando ele está perguntando aqui, a cápsula articular está limitando o movimento, ou seja, um elemento passivo, a amplitude de movimento ativa estiver limitada, eu não posso dizer que a culpa é da cápsula, que a culpa é de um elemento passivo. Pode ser que o problema seja o deltoide, por exemplo, no ombro, que não está fazendo abdução. Se a amplitude de movimento, nesse caso do item A, fosse passiva, aí eu poderia dizer, opa, pode ser por uma falha de cápsula. Então lembra, avaliação passiva avalia apenas os elementos passivos, avaliação ativa avalia elementos ativos e passivos, fazendo com que nessa alternativa a resposta correta seja a letra C, C de casa. Tudo bem? Então a ideia é essa, mostrar uma questão, mas poder discutir alguma coisa a mais. Na segunda questão, que aqui para a gente vai ser a primeira questão, ele fala sobre cadeia cinética. Na cadeia cinética fechada, as articulações terminais encontram uma resistência externa considerável que impede ou restringe sua movimentação livre. Ele está dando a definição de cadeia cinética fechada. Sobre as características comuns da cadeia cinética fechada, podemos afirmar. O que é a característica de cadeia cinética fechada? Letra A. Reduz a propriocepção. Já vou parar. Não. Cadeia cinética fechada aumenta o estímulo proprioceptivo. E olha a continuação. Em virtude de menor número de mecanorreceptores estimulados. A cadeia cinética fechada é um exercício, é um movimento que aumenta a compressão. A compressão intraarticular gera estímulo de mecanorreceptores. Isso é completamente o oposto. Letra B. Instabilidade proporcionada pela congruência articular. Então, está dizendo que é uma característica da cadeia cinética fechada a instabilidade causada pela congruência articular. Não faz sentido nenhum essa questão. Esse item é para ver se você sabe o que é congruência articular. Congruência é o bom encaixe, é a boa correlação entre as faces articulares. Uma boa congruência articular não gera instabilidade. A falta da congruência pode gerar instabilidade. Mas lembra, cadeia fechada, compressão, mais congruência, mais estabilidade. Letra B. Letra C, desculpa. Recrutamento de contrações musculares que são predominantemente concêntricas. Na verdade, não. Na cadeia cinética fechada, eu dou predomínio pelo freio do movimento. Então, em especial, pela cadeia cinética, pelo tipo de contração excêntrico. Contração excêntrica, não pensa que é aquela que estica o músculo, não, que você vai se confundir. Aqui eu estou esticando o meu tríceps, nem por isso é contração excêntrica. Pensa que a contração excêntrica é aquela onde o movimento é a favor da resistência. Contração concêntrica é aquela que o movimento é contrário à resistência. Concêntrico, contrário à resistência. Então, letra C também está incorreta. Letra D é aquela que tem independência do movimento articular. Isso é característica básica da cadeia cinética aberta.
A cadeia cinética aberta, eu posso mexer só uma articulação. A cadeia cinética fechada, ela é caracterizada pelo movimento primordial coletivo das articulações, em conjunto das articulações. Só nos resta a letra E. Geram maior forças compressivas articulares. Sim, eu falei mais compressão, logo menos cisalhamento, menos deslizamento. Anota isso. Cadeia cinética fechada, mais compressão. Cadeia cinética aberta, mais cisalhamento. Opa, então resposta correta, letra, deixa eu marcar aqui para a gente ficar claro. Letra E. Essa é a resposta correta dessa alternativa. Seguindo. A questão seguinte é a questão número 6. Não passou aí para vocês. Opa. Agora, letra número 6. Questão sobre fratura. Agora a gente vai ter algumas questões sobre fratura. Sobre as fraturas do sistema ósseo, assinale a alternativa incorreta. Letra A. É um processo mecânico que desencadeia processos biológicos, como a formação do calo e a remodelação, necessitando de um aporte sanguíneo intacto. Perfeito, perfeito. Olha, ele está pedindo a questão incorreta. Vai por mim. Pegou o enunciado, falou que é incorreta, circula. Senão, quando você começar a ler as questões, você vai esquecer que era incorreta e vai marcar uma questão errada. Então, sempre circula ali o nome incorreta, marca um X, para você saber, essa questão pede a incorreta. Bem, a fratura é um processo mecânico de trauma que gera um processo biológico de reparo com formação de calo. Sim, com formação de calo. Muita gente confunde, muita gente acha que o calo é só o excesso de produção óssea. Não, o calo é a cicatriz do osso. A fixação gera calo, grande ou pequeno, mas é calo. E a remodelação, que é tentar dar uma melhorada no aspecto desse calo, necessitando de um aporte sanguíneo intacto. Óbvio, se eu não tenho sangue, eu não tenho processo inflamatório, eu não tenho cicatrização adequada. Letra B. No momento da lesão, rompe vasos internos, sim, e periostais, ou seja, do periósteo responsável pela vascularização do osso, onde são liberados agentes bioquímicos para ajudar a induzir a consolidação. Verdadeiro. Chama quimiotaxia. Quimiotaxia é a sinalização química que um processo inflamatório emite para iniciar esse processo de cicatrização, consolidação. Isso é muito importante. Verdadeiro, correto, mas ele quer a incorreta. Letra C. O suprimento vascular necessário para a consolidação também é derivado de tecidos moles circundantes ao local da fratura. Perfeito. Quando quebra, o osso gera sangramento, mas os tecidos moles em volta também, que também dispara processo inflamatório. Letra D. Fatores relacionados ao mecanismo de lesão, como direção e deslocamento de fragmentos, interferem na consolidação. Perfeito. Olha só, quanto maior o gap de fratura, ou seja, mais espaçados estiverem os fragmentos, maior a dificuldade de consolidar. Quanto mais, a depender do alinhamento do traço de fratura, isso também pode atrapalhar na consolidação. Até aqui está tudo correto, mas ele continua. Não tendo relação com o prognóstico do paciente. Como? Você não podia não entender nada de fratura, mas se primeiro ele está dizendo que interfere na consolidação, se interfere, claro que interfere no prognóstico. Então, a letra D está errada, e está muito errada. Não precisava nem entender de fratura para saber que essa letra D está errada. A letra E fala o seguinte: além das lesões ósseas, podem ocorrer complicações como lesões do sistema nervoso periférico e vascular. Todo mundo sabe, é óbvio, pode. Digo mais, é muito comum em algumas fraturas. Vamos lá. Fratura de diáfise do húmero, alto risco de lesão do nervo radial. Mão caída, isso já caiu em prova do COFITO. Lesão de nervo radial, mão caída, perda de capacidade de extensão do punho, o que exige, recomenda a prescrição de órtese para o punho. Qual a órtese? Órtese dinâmica do tipo banjo. Fratura de húmero, terço médio, 40% de chance de lesão do nervo radial, repercutindo com mão caída, perda da capacidade dos extensores, fazendo com que o fisioterapeuta deva prescrever uma órtese, de preferência, órtese dinâmica do tipo banjo. Fratura de tíbia e fíbula,
mais especificamente da fíbula, aumenta o risco de lesão do nervo fibular, gerando perda da capacidade de dorsoflexão, em outras palavras, pé caído. Para esse paciente, você prescreve uma órtese chamada de mola de Codevilla. É uma órtese que mantém o tornozelo em posição neutra. Em crianças, fraturas supracondilares, fraturas humerais supracondilares, geram um alto risco de lesão da artéria braquial, uma coisa muito grave para essas crianças. Então, sim, fraturas podem gerar risco de lesão nervosa periférica e arterial e lesões vasculares. Então, aqui a gente já sabe que a resposta foi a letra D de dado. Vamos para a próxima questão. Vamos lá, questão 25, ainda sobre fratura, ele questiona sobre o uso da haste intramedular em fraturas diafisárias do fêmur. Lembrando, a haste intramedular é aquele fixador super interessante, só pode ser usado em fraturas diafisárias, normalmente fraturas não cominutivas, onde ela pode estar fixada nos fragmentos, com uma haste travada, ou solta entre os fragmentos, com uma haste dinâmica, tá? Na letra A, ele fala que fixação por haste é um método de fixação relativa, ou seja, de compartilhamento de estresse, portanto, não há formação de calo ósseo visível ao raio-x. Bem, as informações não batem. A fixação relativa gera muito calo ósseo. A haste até pode ser uma fixação relativa, se ela não for fixada nos fragmentos, mas aí ela geraria muito calo ósseo. Então, essa está incorreta. A seguinte, a fixação interna através de haste nas fraturas de fêmur permite sustentação de peso precoce comparada à fixação por placa-parafuso. Sempre haste intramedular permite fixação mais precoce do que placa-parafuso. Essa é a resposta correta. Letra C. O músculo graço e suas fáscias podem tornar-se aderente ao local fraturado. Não pode. O graço é o músculo superficial do compartimento medial da coxa. Logo, ele não vai fazer uma aderência à haste, não vai fazer uma aderência à fratura. D. O sinal de Trendelenburg raramente é observado? Não. Paciente com fratura de fêmur faz muita insuficiência do glúteo médio, aumentando muito a chance do sinal de Trendelenburg aparecer. Esse método de tratamento não permite exercícios de amplitude de movimento por 4 semanas de forma nenhuma. Ele libera as articulações, eles permitem muitos movimentos. Então, a resposta, letra B, de bola. A questão seguinte que eu trouxe foi a 40ª questão, que é muito mais uma questão sobre recursos elétricos do que sobre a fratura. Ele dá um caso de uma fratura que complica e pergunta sobre os equipamentos, qual desses acelera o processo de consolidação? Vamos lá. Eletroterapia. Tens primordialmente analgesia. Analgesia. Fez primordialmente eletroestimulação muscular. Russa, a mesma coisa. Ultrassom, ondas mecânicas que geram microestímulos no nosso osso, aumentando a atividade osteoblástica. O ultrassom é eficiente para a consolidação óssea, em especial em casos de pseudartrose. Normalmente, eu estou falando do ultrassom de 1 MHz, de baixa intensidade, pulsado, com ciclo de trabalho mais baixo, aproximadamente 20%, com uma intensidade variando de 0,1 a 0,3 watts por centímetro quadrado. Dessa forma, o ultrassom ele é utilizado para acelerar o processo de consolidação de fratura. A gente sai um pouco da fratura e vai falar dos testes clínicos. Testes clínicos para diagnóstico do síndrome do túnel do carpo, síndrome do túnel do carpo. Observa como é que está estruturada essa questão. Primeira coisa, você não tem dúvida que falem
é para túnel do carpo. Ele pega o teste mais comum e coloca em todas as alternativas. Então, ele poderia até deixar de fora o Fallen, né? Observa que o Tinel, ele bota em 3 itens, porque todo mundo sabe que Tinel é um teste para doenças do sistema nervoso periférico, né? Eu posso fazer no túnel do carpo, eu posso fazer no túnel do tarso, eu posso fazer em paralisia facial. Na verdade, a questão quer saber se você entende desses 3 testes. Durkheim, Froment e Allen. É sobre esses 3 testes a questão. Vamos lá. O teste de Allen é um teste vascular. Allen vascular. Allen vascular. Ele avalia o fluxo sanguíneo para a mão através da artéria radial e artéria ulnar. É aquele que você bota a mão para cima, abre e fecha a mão, aperta os vasos, baixa a mão e abre. A mão vai ficar branca. Aí, quando você desbloqueia uma das artérias, a mão começa a ficar vermelha. Então, teste de Allen é para vascularização, não é para túnel do carpo. Lembra, para ser do túnel do carpo, tem que avaliar os músculos flexores da mão e o nervo mediano. Teste de Froment. Teste de Froment, ele serve para avaliar nervo, mas não é o nervo mediano, ele avalia principalmente o nervo ulnar, a capacidade de pinça da mão. Também não é esse cara aqui. O que vai avaliar o nervo mediano, a região do carpo, é o teste de Durkheim. O teste de Durkheim muita gente não conhece, é aquele que você aperta a região do carpo por 2 segundos e vê se isso aumenta a parestesia e a dor do paciente. Sendo positivo, é um teste irritativo, ele indica túnel do carpo, tá? Aproveitar aqui para falar, ó, desse carinha, Finkelstein. Esse teste de nome estranho é o teste da tendinite ou tenossinovite de Kervine, que pega essa região, abdutor e extensor do polegar. O teste sempre cai em concursos públicos e na prova do conselho. Mais uma questão sobre teste, mas agora sobre testes funcionais de flexibilidade, de força, não testes clínicos. Ele fala sobre dor lombar e ele quer testar 3 coisas: Thomas, Sorensen e ponte lateral. Teste de Thomas serve para quê? É o famoso teste de flexibilidade para os flexores do quadril. Mas ele não diz quais flexores. O teste de Thomas serve para elipsoas, reto femoral, tensor da face lata e sartório. Então aí eu só descarto a letra B. Só descarto a letra B. Porque todos os outros falam flexibilidade do reto. Descarto também a letra C. Ó, já ia comer bola aqui. Ó. Descarto a letra C. Que a letra A fala de flexibilidade do reto, femoral. A letra D fala de flexibilidade do elipsoas. Mais uma bola fora, ó. Flexibilidade do reto abdominal, não. Flexibilidade do reto femoral. Maravilha. Só com o teste de Thomas, eu já excluí 3 alternativas. Ou vai ser a letra A, quando ele fala de flexibilidade do reto femoral, ou vai ser a letra D, que ele fala de flexibilidade do elipsoas. Ambas são avaliados pelo teste de Thomas. Sorensen. Na letra A fala resistência do reto abdominal e na letra D fala resistência de eretores do tronco. Como é que é feito o teste de Sorensen? Paciente decúbito ventral com tronco fora da maca, decúbito ventral. Então ele está testando a força dos extensores da coluna, resistência de eretores do tronco. Já sei que a resposta é a letra D. Se você ainda tem dúvida, a ponte lateral avalia a resistência do músculo lateral. Músculo lateral, em especial quadrado lombar. Resposta correta, letra D de dado. 36ª questão foi sobre entorse de tornozelo. Qual é o teste clínico para entorse de tornozelo? Vamos relembrar, aproveitar que a gente está aqui? Bem, nós temos 3 testes legais para você fazer numa entorse de tornozelo. Teste de gaveta anterior, que avalia o ligamento talofibular anterior, você traz lá do talos para frente. Teste de tilt talar, que você inclina o talos medialmente, avaliando principalmente o ligamento calcâneo fibular. E teste de squeeze, que você comprime a tíbia sobre a fíbula para avaliar a sindesmose. Olha aí, testes importantes para uma entorse de tornozelo. Mas ele não está falando aqui de teste, ele quer falar da entorse.
Entorse é definida como uma lesão que alonga as fibras do ligamento, sendo a entorse lateral mais comum. Por que a entorse lateral é mais comum? Ora, por uma questão anatômica. O maléolo medial da tíbia ele é mais curto do que o maléolo lateral da fíbula. Se o maléolo lateral ele é mais longo, o talos não consegue ir para a lateral fazendo eversão. Se o maléolo medial é mais curto, o talos vai mais para medial fazendo inversão. Aumenta a amplitude de inversão, mais chance de entorse de tornozelo. A intervenção conservadora é tida como eficaz na restauração do movimento, da função do tornozelo. Dentro dos objetivos traçados para o tratamento conservador no estágio agudo, assinale a alternativa incorreta. O que está errado no estágio agudo do tratamento conservador? Bem, qual é o objetivo? Minimizar a efusão, o sangramento, o edema para acelerar a cura? Claro que é. Minimizar o edema acelera a cura. Ele quer a incorreta. Lembra da dica? Circula o nome incorreta. Então, letra A não pode, porque ela está correta. Letra B. Descarga de peso precoce, mesmo se não tolerado. Isso foi uma baita pegadinha. Por quê? A gente discute muito a importância da descarga de peso precoce em doenças que não são pioradas pelas cargas longitudinais. A entorse de tornozelo é uma delas. Não tem a ver com cargas longitudinais. Então, descarga de peso precoce é preconizado, é importante, mas sempre conforme tolerado. Ele está dizendo mesmo se não tolerado. Você vai fazer descarga de peso? É um jogo de palavras. Eu tenho certeza que você tem esse conhecimento técnico. Cuidado com a interpretação. Está incorreto que mesmo se o paciente não aguentar, você vai fazer descarga de peso. Não. A literatura diz o seguinte: use uma órtese, um robofoot, se fizer o paciente aguentar a descarga de peso. Aí você vale a pena usar. Então, letra B é a resposta. Letra C, promover precocemente o início dos movimentos. Claro que eu devo. Letra D, prevenção de novas lesões. É óbvio que é o objetivo. Retorno protegido às atividades. Quanto antes, melhor. A letra E vai de encontro à letra B. Eu quero voltar à atividade de descarga de peso desde que protegido. Então, essa ficou fácil. Resposta à letra B de bola. Vamos para a questão seguinte. Opa, voltar. 39. Olha, questão sobre CIF. Essa é uma questão boa porque ela pode estar em todas as provas do COFITO. Porque pode estar na prova de neuro, de respiratória, CIF entra em tudo. Vamos lá. Letra A. A CIF não deve ser aplicada como critério de avaliação do paciente ambulatorial, apenas nos internados e enfermarias. Claro que não, eu acabei de falar. CIF pode ser usada em tudo, avalia a função. Letra B. A CIF é uma classificação multiprofissional, sim, que aborda aspectos relacionados à doença. Não, é relacionado à funcionalidade. Função não necessariamente relacionada à doença. A CIF vem sendo utilizada apenas na gestão privada. Pode parar. Claro que não. CIF é muito utilizada no serviço público. Letra D. A CIF centra seu cuidado às opiniões de especialistas em cada área, sendo o papel do usuário ser o agente avaliado. Claro que não. A CIF, ela é centrada no indivíduo, no paciente. Letra E. Uma das vantagens da utilização da CIF é aferir função de maneira reprodutível mundialmente. Classificação internacional de funcionalidades. Sim, a CIF é internacional, mundialmente. Resposta letra E. Isso é muito importante. CIF vai cair na prova. Normalmente, questões um pouco mais suaves sobre CIF, como essa, é uma questão fácil, mas CIF vai cair na prova. Mas eu vou te dar uma dica. Estude CBDF, Classificação Brasileira de Diagnóstico Fisioterapêutico. Eu acredito fortemente que isso vai cair em todas as provas do COFITO, já que é uma determinação nova do COFITO que a gente passa a utilizar o CBDF. CBDF não exclui CIF, isso seria uma boa pegadinha, não exclui a CIF, não concorre com a CIF, é o diagnóstico do fisioterapeuta. O médico tem a CID para o diagnóstico clínico, o fisioterapeuta tem o CBDF para o diagnóstico fisioterapêutico. O F é de fisioterapêutico, não de funcional. Funcional continua sendo a CIF, beleza?
Questão 37. Em relação à coluna lombar, assinale a alternativa. Opa, circulei, incorreta. O que ele está me perguntando da incorreta? Os ligamentos ilio-lombares são importantes limitadores do movimento de inclinação de toda a coluna lombar. Ilio-lombar só trata as articulações inferiores da lombar. L1 não é afetada pelos ligamentos ilio-lombares. Então, não. Os ligamentos ilio-lombares não são limitadores do movimento de toda a coluna lombar, só da sua região final, das últimas vértebras. Letra B. Então, óbvio, essa é a alternativa correta. Letra A é a alternativa correta, já que ele pediu a errada. Letra B. A orientação facetária da coluna lombar favorece o movimento de flexo-extensão. Vocês lembram disso? Na cervical, a orientação é facetas articulares a 45 graus. Na torácica, 60 graus. Na lombar, 90 graus. 90 graus facilita, favorece o movimento de flexo-extensão, mas não favorece os movimentos de inclinação e de rotação. Letra C. Desculpa, não favorece o movimento de flexo-extensão. Tá? A orientação, baguncei. A orientação facetária da coluna lombar favorece, isso é correto. Olha aí eu me confundindo com a palavra incorreta, marca bem para vocês não esquecerem. A alternativa estaria correta, a frase está certa. As facetas articulares a 90 favorecem a flexo-extensão. Como ele quer a incorreta, não é a letra B. Na chaneira lombosacra, existe grande tendência de deslizamento anterior de L5, o que é limitado pelo pilar articular, ligamentos posteriores e musculatura. Sim, o deslizamento anterior é a espondilolistese, que está ali sobre o promontório, que é a base do sacro, e é limitado por uma série de estruturas. Letra D. A orientação facetária associada ao disco vertebral limita o movimento de rotação. É isso. O disco vertebral, ele não é um apoiador da rotação. Os movimentos a orientação facetária da lombar em vertical, como já falei, a 90 graus, facilita a flexo-extensão, mas dificulta a rotação. Então, a letra D não está incorreta. Letra E. O ligamento longitudinal anterior atua limitando o movimento de extensão. Vamos pensar. Se o ligamento está na frente, ele é esticado quando eu vou para trás. Então, é correto. O ligamento limita a extensão. A única incorreta é a letra A. Cuidado com questão incorreta. Vamos para a questão 14. O que é que diz a questão 14? Diz o seguinte: é parte integrante do tratamento do paciente com dores na coluna de origem degenerativa a sua educação. Não tenho dúvida que vai cair questão sobre educação em dor. A educação do paciente inclui exceto. As questões com exceto, com incorreta, tenham cuidado. O que não deve estar num programa de educação em dor, de educação à dor lombar? Orientar o paciente sobre modo seguro de se movimentar? Velho, vai se cair sobre educação, vai ser sobre falta de movimento. A gente tem que orientar o paciente a manter-se ativo. Então ele está falando modo seguro de se movimentar. Ótimo. Orientar o paciente sobre posturas que ele deve priorizar a fim de reduzir a dor. Cara, essa é uma questão muito controversa. Muito controversa. Por quê? O gabarito não marcou a letra B, mas abre margem para discussões. Olha o que ele está dizendo. Eu devo, como educação, orientar o paciente sobre posturas que ele deve priorizar a fim de reduzir a dor. Essa questão dá a entender que existem posturas que são melhores do que outras. E a gente sabe que isso não existe. Não existe uma postura padrão. Se você olhar por esse lado, você vai marcar isso como incorreto. Mas ele não está dizendo escolher a postura correta. Presta muita atenção. Ele não fala orientar o paciente sobre as posturas corretas. Não. Ele fala orientar o paciente sobre as posturas que ele deve priorizar a fim de reduzir a dor.
Ou seja, paciente, se você faz essa postura e aumenta a dor, priorize outra que não aumente sua dor, independente se isso é classificado como correto ou incorreto, já que não existe postura incorreta. É por isso que a alternativa B é uma alternativa correta, e ele quer o exceto, o errado, mas suscita dúvidas. Ficou claro? Ele não está dizendo que existe uma postura correta. Então, a letra B é uma alternativa plausível, correta. Como ele quer a incorreta, eu não vou marcar a letra B de bola. Letra C. Informar o paciente sobre o seu prognóstico e inseri-lo como parte ativa do seu processo de recuperação. Fundamental, o paciente é parte ativa. Letra D. Mostrar ao paciente a gravidade é tipo, paciente, você está ferrado, você está muito grave. Para que ele tenha medo. Oh, gente, não precisa nem ler o resto. Faça o máximo de repouso possível. Um leigo sabe que isso está errado. Resposta à letra D de dado. Se você ainda ficou em dúvida da letra B, quando chegar na D, você ia tirar todas as suas dúvidas. Letra E. Informar o paciente sobre a redução de carga, incluindo a diminuição de peso corporal. Isso é verdadeiro. Eu não vou recomendar repouso, mas diminuir sobrecarga é importante. 15. Ainda em dor lombar. Olha quantas questões sobre dor lombar. Eu apostaria em muitas questões sobre dor nessa prova. Mas dor lombar sempre cai muito. 15, vamos lá. Em relação à ação muscular na coluna lombar, assinale a alternativa correta. Letra A. Os músculos responsáveis pela estabilização são fásicos, com origem e inserção próximas e ventre muscular delgado. Isso está errado. Os músculos responsáveis pela estabilização são principalmente músculos tônicos. Fásico é muito mais músculo de movimento, de velocidade. Letra B. Os músculos oblíquo externo, oblíquo interno e transverso têm como principal função a produção de movimento de flexão anterior do tronco. Não. O transverso nem tem vetor de força anterior para a flexão do tronco. Ele é um músculo de estabilidade. Os oblíquos, sim. Quando eu somo oblíquo externo e oblíquo interno, eu ganho um músculo flexor do tronco. C. Os músculos multífidos são multissegmentados e responsáveis pela estabilização da coluna lombar e da articulação sacroiliaca. Perfeito. Multissegmentados porque são vários pedacinhos. D. O sistema de estabilização é composto pelos sistemas neurais, responsável pelo controle motor e muscular, controle motor e sistema muscular, responsável pela estabilização da coluna. Aqui que bagunçou. O sistema de estabilização é composto por 3 subsistemas: neural, muscular, que é o ativo, e o passivo, ou estático, que aí entra ligamentos, ossos. Esses 3 são responsáveis pela estabilização da coluna, como de todas as articulações. Então, o muscular, que é o ativo. O passivo é o osso, o ligamento, o disco, tudo isso é passivo. Letra E. O músculo reto abdominal, oblíquo e transversos insere-se na face tóraco-lombar e, por isso, atuam como estabilizadores da coluna e diminuem a tensão sobre os eretores. Na verdade, não. O reto abdominal, por exemplo, não pega na face tóraco-lombar e não é um estabilizador, são músculos de movimento. Aí ele está falando, na verdade, do transverso do abdômen, que é o músculo que estabiliza a minha lombar. Vamos para a questão seguinte. 17. As alternativas a seguir descrevem os principais tratamentos para a dor lombar. Olha quantas questões de dor lombar. Então, ele pode cobrar muitas questões do mesmo conteúdo. Opa, baguncei aqui. 17. Voltou? 17. 17. Agora, assinale a alternativa incorreta sobre dor lombar. Vamos lá. O treinamento de estabilização é importante para a melhora do controle e da coordenação do movimento. Sim, podendo ser realizado inicialmente por meio de técnicas de cocontração muscular e balanço pélvico. Perfeito. É muito comum a gente fazer cocontração muscular com balanço pélvico, utilizar a pelve para estabilizar a lombar. Sim, isso é verdadeiro. Usar uma região mais forte para uma região mais fraca é muito importante. Letra B. Ele que é incorreto.
Movimentos de contração abdominal são importantes, pois levam a uma ativação conjunta de multífido e transverso abdominal, que são importantes estabilizadores da coluna. Perfeito! Quando você contrai o transverso, você dá ponto fixo nas vértebras para os multífidos contrair. E aí eu tenho mais estabilidade, correto? C. Manobras de inclinação pélvica anterior e posterior, antiversão e retroversão, deve ser estimulada nas posturas em que o paciente relata dor, com o objetivo de melhorar a tolerância do paciente a estas posturas. Isso chama-se exposição gradativa. Perfeito. Letra D. Exercícios proprioceptivos ou de estimulação motor sensorial, são importantes para a melhora dos reflexos posturais, para a produção de uma maior atividade dos músculos estabilizadores posturais. Quanto mais reações posturais, melhor. Meu corpo consegue se organizar. Estabilização ativa. Perfeito. Letra E. Em fase aguda de dor, deve-se orientar repouso. Tá errado, cara. Leu repouso absoluto, muito provavelmente estará errado. Resposta é essa. Letra E. Grava isso, falou de repouso absoluto, muito provavelmente está errado. 16. Com relação à artrocinemática da coluna, artrocinemática, movimento articular, que é diferente de movimento angular. Movimento angular, flexão, extensão, adução, rotação. Movimento articular, inclina, desliza, roda. Tudo bem? Vamos lá. O que é que diz a questão 16? Mais uma vez, ele quer incorreta. Já viu que ele gosta disso, né? Vou confessar que, pedagogicamente, é muito ruim questão incorreta. O Enem, o ENAD evita usar isso. Mas prova de concurso, prova do conselho, usa muito. Então, a gente tem que estudar. Vamos lá. Letra A. Os movimentos da coluna podem ocorrer nos 3 planos de movimento: sagital, frontal, horizontal. Perfeito. Flexão, extensão, inclinação à direita, inclinação à esquerda, rotação à direita, rotação à esquerda. Letra B. Os movimentos de flexão e extensão da coluna ocorrem graças à grande amplitude de movimento em cada articulação intervertebral. Negativo. Isso está no Capanje. O movimento entre cada vértebra é muito pequeno. A soma desses movimentos gera um grande movimento. Então, resposta à letra B. Isso está errado. C. Auxiliando para que o movimento aconteça entre os corpos vertebrais, aos discos intervertebrais constituídos por um núcleo pulposo e um ânulo fibroso. Eu acho essa alternativa super complicada. Porque, na verdade, o disco, ele não auxilia o movimento. O que ele faz é não atrapalhar. Ele é uma estrutura estática, ele não está ali para ajudar, ele está ali para não atrapalhar. Mas é o que eu sempre digo para os meus alunos: questão de concurso, você não pode pensar muito. Você tem que ser mais pragmático, mais objetivo. Então, entenda o que ele está querendo dizer. Nesse caso, eu vou aceitar ele como um auxílio, já que ele não atrapalha, já que ele tem um núcleo que forma um eixo central. Então, ele permite o movimento, facilita o movimento. Letra D. Limitando o movimento de flexão e estabilizando a coluna, existe o ligamento longitudinal posterior. Sim, a capacidade dele de limitar a flexão é muito pequena. Os principais limitadores da flexão da coluna são os interespinhais e os supraespinhais, que são os ligamentos que estão lá na região do processo espinhoso. Mas como ele é posterior ao corpo vertebral, o longitudinal posterior também auxilia na estabilidade e na limitação da flexão. Tudo bem? Essa questão está muito confusa. Letra E. Além de movimentos de flexão e extensão no plano sagital, também pode ser descrito na coluna o movimento de flexão lateral que ocorre no plano frontal. Perfeito. Lembra que não se chama abdução e adução da coluna, se chama inclinação inclinação para a direita e inclinação para a esquerda. Então, resposta, letra B de bola. Vamos para a questão 21. Questão longa, grande, vamos lá. Joelhos, meniscos. Meniscos são estruturas... Os meniscos são estruturas importantes para a congruência articular e, consequentemente, para a biomecânica dessa articulação. Analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. Item 1, vamos um por um. Os meniscos têm como função amortecer o impacto entre fêmur e tíbia, é uma meia-verdade, mas para concurso eu aceitaria. Aliviar a pressão sobre a cartilagem articular, claro, se ele diminui o estresse entre fêmur e tíbia, diminui o estresse na cartilagem articular. Cuidado, viu?
Já vi questão de prova perguntando sobre a cartilagem retropatelar. Aí, obviamente, está errado. Aumentar a área de contato femorotibial, é aqui que nego se bate. Aumentar a área de contato, Felipe. Se eu aumento o contato, eu não estou fazendo mais estresse? Lembra disso? Vocês lembram disso? Pressão é igual força sobre área. Significa dizer que se eu aumento esse aqui, área de contato, eu diminuo esse aqui, pressão. Então, isso é verdadeiro. Aumentar a área de contato é bom. Auxiliar na alteração da cartilagem, auxiliar na estabilização e limitar a hiperflexão e hiperextensão? Perfeito. Item 1 é verdadeiro. 2. Há vários testes específicos para o segmento do joelho. Assim, o teste Mac-Murray serve para avaliar lesões meniscais. Serve sim. E é utilizado para diagnosticar a lesão do corno anterior do menisco. Não, não. O teste Mac-Murray, ele avalia principalmente o corno posterior do menisco. Isso está errado. A gente quase não tem lesão de corno anterior. Lesão de corno posterior é muito mais comum. Terceiro, o tratamento conservador das lesões... eu poderia falar também aqui do teste de Apley, compressão de Apley, que é em decúbito ventral, flexão do joelho, e você comprime o joelho do paciente, também avalia principalmente o compartimento posterior. E o teste de Tessali, também chamado de Tessali, que é o teste de pivô. O paciente fica em apoio unipodal, leve flexão e faz um giro sobre o joelho, aumentando a dor. Eu penso em lesão de menisco. Terceiro, o tratamento conservador das lesões meniscais deve ter por objetivo melhorar a força, em especial do quadríceps, tá? Amplitude de movimento, claro. Restaurar o controle sensório e motor e a funcionalidade dos membros inferiores. Cara, isso aqui é objetivo de qualquer reabilitação. É óbvio que é verdadeira. Resposta, letra A. Questão 30. Sobre artroplastia total do joelho, é correto afirmar. Artroplastia é o processo final de uma artrose, normalmente associado ao envelhecimento, apesar de que existem artroses precoces também. Letra A. Deve-se orientar o paciente a usar um coxim embaixo do joelho para evitar a extensão completa e, consequentemente, aliviar a dor. De forma nenhuma. O que eu mais me preocupo é em ganhar extensão do joelho. Isso é importante. Perda de extensão é mais grave do que perda de flexão. De fato, dobrar um pouquinho o joelho alivia a dor, porque quando você tem edema, esse edema se espalha melhor com pequena flexão, gera menos compressão. Mas é tudo que eu não quero, então a gente contraindica o rolinho embaixo do joelho. Isso vale também para lesão, cirurgia do LCA, tá? B. Estudos apontam que em longo prazo, o ganho de amplitude de movimento e mobilidade é maior em pacientes que usam máquina para mobilização contínua passiva do que em pacientes que realizam somente exercícios para ganho de ADM. Não. CPM, que é o MCP que ele chama ali, não tem comprovação científica. Na verdade, tem comprovação de que ele não é melhor do que fazer exercícios ativos. O ativo sempre vai ser melhor do que o passivo. É só um jeito legal de investir o seu dinheiro sem muita efetividade para o seu paciente. Letra C. Exercícios para ganho de amplitude de movimento devem ser iniciados após a retirada dos pontos, que geralmente é no 10º dia pós-operatório. Meu Deus, se esperar 10 dias para movimentar o joelho de um paciente com a prótese, você vai ferrar esse paciente. Não. D. Paciente submetido a próteses fixadas com cimento, a marcha com o andador é descarga e descarga de peso conforme dor é permitida logo após a cirurgia. Muita informação. Prótese fixada com cimento. A prótese pode ser cimentada ou fresada. A cimentada, o cimento secou, tá duro, acabou. A fresada é um pouco mais complicada. Então, sim, próteses fixadas com cimento, descarga de peso imediata. Claro que com o andador. E olha, falamos disso lá na questão de entorse do tornozelo. Descarga de peso conforme tolerância. Posso sim, imediatamente. Então essa é a alternativa correta, obviamente. A amplitude funcional mínima para a flexão esperada no final do tratamento é de 60. Não, né, gente? Eu espero que ele faça ali 110 graus de flexão. O ideal, na verdade, é 120. Então, 60 graus, o cara nem senta direito. Óbvio que não. Opa, eu vou tirar aqui para não parecer que essa é a correta. Está errado. Resposta à letra D de dado. Questão 29, LCA. Dentre as lesões do cruzado anterior, aqui representa o maior diagnóstico de ruptura na literatura. Dentro dos fatores que podem influenciar o sexo, onde mulheres apresentam maior índice de lesão. Sabia? Mulheres têm mais risco de lesão da LCA. E por que não estão nas clínicas?
Pela exposição, homens se expõem mais, mas anatomicamente mulheres têm mais risco. Vamos lá. Quais são os fatores? Primeiro, incisura femoral, incisura intertroclear, intercondilar, mais alargada nas mulheres. Ele está dizendo o seguinte, ó, eu não tenho côndilo medial e côndilo lateral do fêmur, está dizendo que aquele buraco nas mulheres é mais largo. É o exato oposto. A incisura intercondilar nas mulheres é mais estreito e é de dentro das incisuras que se originam os ligamentos cruzados, em especial o cruzado anterior. Então isso está errado, isso aqui é falso, é exatamente o oposto que faz a mulher ter mais risco de lesão. Segundo, alinhamento anatômico, diferenças na largura da pelve no ângulo tíbio-femoral. Sim, mulher tem pelve mais larga, o que aumenta a medialização do joelho, também chamado de valgo, e essa medialização aumenta o estresse sobre o ligamento cruzado anterior. Então, 2 é verdadeiro. 3, influência hormonal. Sim, o hormônio deixa a mulher com mais lassidão, ou seja, mais instabilidade. Então, isso é verdadeiro. Tamanho do LCA é menor nas mulheres, também é verdadeiro. Proporcionalmente, a mulher tem um LCA mais curto, logo ele é mantido em mais tensão. Ainda tem uma outra causa, né? Tem a ver com o atraso da contração dos isquios tibiais presente nas mulheres. Lembre que os isquios tibiais evitam a translação anterior da tíbia, que é o mesmo papel do ligamento cruzado anterior. Isso faz com que a resposta correta seja a letra A, só porque o item 1 está incorreto. Tudo bem? Estamos nos encaminhando para as últimas. Questão 27. Pacientes que apresentam algum processo inflamatório na articulação do joelho podem desenvolver a tendinite da pata de ganso. Pata de ganso, conjunto de 3 músculos inserido na face anterior, medial e proximal do joelho, da tíbia, formado pelo sartório, grácil e semitendinoso. Sartório, maior músculo do corpo, grácil, músculo mais medial ali da face interna da coxa, semitendinoso, músculo do bíceps, dos isquios tibiais. Isso é verdadeiro, claro, está no enunciado, porque quando você tem uma dor no joelho, você faz um espasmo dos músculos protetores, 3 músculos grandes entrando em espasmo, preso no mesmo lugar, aumenta a chance de inflamação. Alternativa correta sobre essa questão 27. Pacientes referem dor na região lateral do joelho? Claro que não, a dor é na pata de ganso é compartimento medial. Anatomia, não pode errar isso. B. Essa dor na região lateral, só para complementar, é muito comum em síndrome do estresse, da fricção da banda iliotibial. Letra B. Pacientes referem dor na região posterior do joelho? Não, cara, é uma questão só de anatomia, só saber onde é. Letra C. Paciente refere dor na região medial do joelho, na topografia da inserção dos tendões semitendíneo, grácil e sartório. É óbvio que é essa questão é muito fácil. Pacientes referem dor na região medial do joelho? Sim. Na topografia da inserção do tendão do sartório, semimembranáceo? Não. Semimembranáceo ele é um pouco mais posterior, não é nesse aqui. Pacientes referem dor na região anterior do joelho? Óbvio que não. Resposta à letra C. Uma resposta puramente de anatomia. Questão 24. Quadril pediátrico. Cara, vai cair alguma coisa de ortopedia pediátrica. E aí eu tenho algumas sugestões. Como na última caiu quadril, escorregamento epifisário, calve leg perts, eu apostaria em fratura. 3 opções. Fratura em criança. Aí olhe muito para as fraturas supracondilares de húmero, fraturas de engalho verde, dá uma estudada nisso, que é aquela fratura incompleta com deformidade. Uma opção. Outra opção é displasia de quadril. E aí eu olharia muito para os testes de congruência de quadril, teste de Ortolani e teste de Barlow, que avaliam estabilidade no quadril no recém-nascido, se está luxado ou se tem risco de luxação. E eu ainda me preocuparia um pouco com o pé plano em crianças, o pé plano assintomático, aquele pé plano. Lembrem que o arco longitudinal medial só começa a ser formado ali entre os 4 e 6 anos de idade. Antes disso, eu não posso nem falar em pé plano. Eu não devo tratar um pé plano assintomático. Cuidado com isso. Mas nessa questão, falava sobre escorregamento epifisário proximal do fêmur, na questão 24. Então vamos lá. Letra A.
Esse escorregamento proximal do fêmur, da epífise proximal do fêmur, é definido como deslocamento da cabeça. Peraí. Incorreto. É definido como deslocamento da cabeça femoral em relação ao colo e diáfise femoral. Perfeito. É quando a cabeça desliza para baixo. Simples assim. Letra B. O escorregamento epifisário, essa lise da cabeça do fêmur, ocorre após o fechamento da placa epifisária. Amigo, se fechou a placa, virou osso, dificilmente vai escorregar. Não. Ocorre quando a placa ainda está aberta, onde eu tenho uma zona cartilaginosa. Então, isso aqui está errado. É essa incorreta. Ele fala um pouco sobre leg calve perts, leg perts calve, leg calve perts, calve leg perts, tudo é possível. Eu confesso que o termo leg perts calve é o menos utilizado. Eu acho que eu ouvi pouquíssimas vezes. Normalmente a gente fala calve leg perts ou leg calve perts. Mas enfim, são esses 3 pesquisadores que descobriram a necrose vascular da cabeça femoral em crianças. É exatamente isso que está descrito aí. Na letra D, a diferença do comprimento de membro pode ser uma sequela das 2 patologias, com certeza é a mais comum. O sinal de Dremer é patognomônico de escorregamento, é o sinal de mudança do alinhamento dos membros inferiores, é determinante para o diagnóstico de escorregamento de lise da cabeça femoral. Resposta, letra B de bola. 19, vamos lá. 19, durante o movimento de rotação externa do quadril, agora do quadril não fala que é da criança, é correto afirmar que há um deslizamento, vamos lá, rotação externa do quadril. O quadril olhou para fora, a coxa olhou para fora. Há um deslizamento posterior da cabeça do fêmur? Não, não. Há um deslizamento anterior. Ligamento redondo é aquele ligamento intraarticular que sai da fóvea da cabeça do fêmur para o meio do acetábulo. Não, não é posterior, é anterior. Há um deslizamento anterior da cabeça do fêmur? Sim. E aumento da tensão do ligamento redondo? Negativo. O ligamento redondo ele é pouco importante para a estabilidade do quadril nesse sentido. Quando você desloca a cabeça do fêmur de dentro do acetábulo, o ligamento redondo não rompe. Isso é sinal de que ele tem pouca importância biomecânica. C. Há um deslizamento superior da cabeça femoral? Não. Há um deslizamento posterior? Não. Há um deslizamento anterior? Sim. E aumento da tensão dos ligamentos ilho e pubofemoral? Sim, porque eles são ligamentos anteriores. Quando se vira para frente a cabeça femoral, você esbarra nesse ligamento. A resposta correta é a letra E. Lembra que os 3 ligamentos do quadril, ilho femoral, pubofemoral e isquiofemoral, limitam a extensão do quadril. Isso é muito importante. Vamos para a questão 18. Em relação à cinesiologia do quadril, assinale a alternativa correta. Vamos lá. O encurtamento dos isquios tibiais leva a pelve em antiversão. Já vou parar, negativo. Lembra disso, ó. Encurtamento favorece a ação muscular. Fraqueza favorece a ação muscular do antagonista. Se o músculo flexor encurta, ele favorece a flexão. Se o músculo flexor enfraquece, ele favorece a extensão. O isquiotibial é um extensor do quadril. Extensão do quadril é uma retroversão pélvica. Eu aproximo o fêmur do quadril. Extensão do quadril é uma retro. Encurtamento dos isquiotibiais favorece a retroversão pélvica. Tudo bem? Letra B. A ação unilateral dos músculos ilipsoas leva a uma rotação do fêmur sobre a pelve, sim, quando associada a um sinergismo do músculo reto abdominal. Perfeito! O ilipsoas, ele passa pela região inguinal e se insere na tuberosidade posterior, no tubérculo menor do fêmur, que é o no trocânter menor do fêmur, que é o trocânter posterior. Então, ele passa medialmente e vai lá para trás. Então, ele faz flexão do quadril com rotação externa. E por que ele fala com sinergismo do reto abdominal? Porque é o reto abdominal que mantém a pelve parada em retroversão. Então, o reto trava o tronco e a pelve para a ação do ilho ser lá no fêmur. Se eu não tenho ação do reto, a ação do ilho passa a ser na pelve, fazendo uma antiversão pélvica. Então, o reto abdominal trava a pelve em retroversão, e aí o ilipsoas, como tem a pelve como ponto fixo,
vai mexer o fêmur, fazendo rotação externa e flexão do quadril. Beleza? Muito interessante essa questão. C. A posição pélvica em anteversão favorece a maior atividade do músculo glúteo médio. Não, o glúteo médio é um músculo lateral, ele não mexe na atividade, na atividade dele não é influenciada, até porque ele tem fibras anteriores e posteriores. D. A flexão do quadril é a posição de maior estabilidade da articulação coxofemoral devido à total cobertura da cabeça do fêmur pelo acetábulo. Cara, isso pega muita gente. A flexão do quadril gera total cobertura da cabeça do fêmur pelo acetábulo. Até aí tá verdadeiro. Mas ele não gera maior estabilidade. Não, não. Sabe por quê? Porque eu falei na última questão. Lembra? Músculo pubofemoral, iliofemoral e isquiofemoral limita a extensão. E qual ligamento que limita a flexão? Nenhum. Não tem um ligamento forte na flexão. Então, na flexão, eu perco a estabilidade dos ligamentos, logo eu tenho uma região com menos estabilidade. Por isso que ela é tão perigosa. Porque é uma região de muita cobertura, mas com pouca estabilidade. Baita pegadinha essa daí. Tenho certeza que pegou muita gente essa questão. Letra E. A posição do quadril em 60 favorece flexão, 60 graus de flexão, favorece a maior ação do piriforme como rotador externo. Olha outro músculo complicado aqui. Piriforme, o músculo está aqui, né? Piriforme é rotador externo com o quadril em extensão. Com o quadril em flexão, ele é rotador interno, ó. Rotação externa em extensão, rotação interna em flexão. Está errado. Resposta à letra B de bola. Questão número 3. Deixa eu ver se passa aí. Aí. Dentre as adaptações fisiológicas ao exercício, fisiologia do exercício, o exercício resistido com treinamento de força, é correto afirmar que aumenta a densidade dos leitos capilares. O exercício de força não é capaz de mexer na densidade dos leitos capilares, na quantidade de vasos sanguíneos. Não. A hipertrofia de fibras musculares é maior nas fibras do tipo 2, isso é verdade. As fibras do tipo 2 tendem a mais hipertrofia, isso tá correto, letra B. Aumenta a densidade e volume das mitocôndrias, não faz nenhum sentido. Reduz a força tensiva de tendões, ó, cuidado, não é lesiva, é tensiva. Não, aumenta a tensão sobre os tendões, o que não é ruim. E aqui o óbvio, reduz o recrutamento, óbvio que não aumenta o recrutamento. Essa aqui daria para fazer até por eliminação. Essa ficou fácil. E para a gente fechar, vocês sabem que na prova tem questões subjetivas, eu trouxe uma questão subjetiva para a gente discutir um pouco. Ela diz o seguinte, ela é sobre o LCA. As lesões do ligamento cruzado anterior do joelho, a lesão é uma condição muito frequente em indivíduos que praticam esporte. Muita gente acha que só cai LCA na prova da SONAF, de fisioterapia esportiva. Não, na prova da Abrafito, de fisioterapia traumática ortopédica, também cai. A compreensão dos fatores que naturalmente tensionam a LCA se torna importante ao se considerar os mecanismos que causam a lesão ou as formas de proteger o enxerto logo após a cirurgia. Baseado nessa afirmação, responda as questões abaixo. Letra A. Por que os exercícios resistidos em cadeia cinética aberta nos últimos 40 graus de extensão não são recomendados na fase inicial do tratamento pós-operatório? Essa é uma pergunta de biomecânica. Vamos lá. Artrocinemática do joelho. Quando eu estou em cadeia cinética fechada, eu mexo a tíbia sobre o fêmur. A tíbia é a estrutura côncava. O fêmur é a estrutura convexa. Quando eu faço o movimento da estrutura convexa, fêmur sobre a tíbia, a estrutura óssea rola na direção do movimento e desliza no sentido contrário ao movimento. Quando eu movimento a estrutura côncava, nesse caso a tíbia, o osso rola e desliza na direção do movimento. Tudo bem? Coloca uma coisa na cabeça de vocês. Quando eu falar de rolamento no joelho, eu estou falando em estresse de menisco. Quando eu falar de deslizamento no joelho, eu estou falando de estresse ligamentar e cartilaginoso. Em especial ligamentar. Rolou, aperta o menisco, deslizou, cisalha, tensiona o ligamento.
Vamos lá. Qual é a função do ligamento cruzado anterior? Limitar a translação anterior da tíbia. Toda vez que a tíbia translada ou desliza para frente, eu tensiono o LCA. O ligamento rompe em tensão. Então, eu estou estressando o LCA. Quando eu faço extensão do joelho em cadeia cinética aberta, quem se movimenta? A tíbia. Na extensão, a tíbia vai para frente. Então, ele rola e desliza para frente. De novo, na extensão, a tíbia desliza para frente. Quando a tíbia desliza para frente, ela estica o LCA, aumentando a chance de ruptura. Então, no início do processo de ligamentização, quando o ligamento ainda não está pronto, tensionar ele não é uma boa ideia. É por isso que o LCA é tão rompido. Ele rompe com tanta frequência, porque a gente faz muitos esportes com LCA em posição de extensão, com o joelho em posição de extensão, logo com o LCA em tensionamento. Então, muito cuidado. Isso aqui eu não posso fazer, porque eu coloco o LCA em posição de tensionamento. É o contrário do LCP. O LCP a gente deixa num brace em extensão, justamente porque o LCP limita a translação posterior e eu devo evitar a flexão, porque a flexão faz translação posterior da tíbia. Tudo bem? Letra B. Quais são as vantagens de realizar exercício em cadeia cinética fechada para paciente submetido à reconstrução de LCA? Voltam algumas questões. Uma das primeiras questões que a gente discutiu falou muito sobre cadeia cinética fechada. Bem, gera menos tensão no LCA, uma vez que eu tenho menos deslizamento e mais cargas compressivas, gera mais co-contração, ou seja, contração de outros músculos, quadríceps e isquios, gerando mais estabilidade, aumenta a atividade de isquio, aumenta a resposta proprioceptiva, porque eu estimulo os mecanorreceptores, ativando o meu mapa somático cortical, coordenando melhor os meus movimentos. O que mais que eu posso falar? Divide o movimento entre outras articulações, dissipando energia com quadril e tornozelo, um monte de possibilidades. Então faz um texto bem interessante que você vai conseguir responder bem essa questão. Beleza, pessoal? Dúvidas, anseios, angústias, inquietações? Manda aqui no comentário do vídeo que você está assistindo, manda para o pessoal do IB. Eu vou deixar aqui as minhas redes sociais, eu sou o Felipe Cerqueira, a minha rede social é @Felipe_Cerqueira, vou deixar aqui anotadinho, ó. @Felipe_Cerqueira. Vou achar muito legal se você tiver ficado com alguma dúvida e for lá no meu Instagram e mandar um direct dizendo: Felipe, eu não entendi aquela explicação. Vou achar muito legal. Eu tenho uma outra rede social que é de minha plataforma de cursos online, chama Orthoflix. Chamo todos vocês a conhecerem a Orthoflix, acho que vocês vão gostar bastante. E qualquer dúvida, qualquer necessidade, vocês podem me procurar pelo Instagram. Pessoal, boa prova para vocês, concentrem-se no conteúdo, leia com muita atenção o enunciado, sejam objetivos e pragmáticos em prova de concurso, em prova de titulação, não dá para querer viajar muito, sejam muito objetivos, que eu tenho certeza que vocês vão se sair bem. Bons estudos!